Salve, salve, vascaínos e vascaínas. Tô aqui indo para minha fisioterapia. Fisioterapeuta vascaíno, Super Diego, os melhores que tem aqui na Barra da Tijuca, tá lá no Downtown, e ouvindo uma vascaína, a Isa. Só dá Vasco, amigo, só dá Vasco. Então, o que eu tô chamando vocês aqui? Eu olhei com muita estranheza aí que começou a pipocar um monte de notícia escandalosamente maravilhosa. Chelsea com Roman Abramovich vai fazer uma oferta, fundo árabe, blá blá blá, enfim. Então vamos lá. Primeira coisa, cuidado com números. Esses caras aí, porra, eles são muito bons com números. Você vê que, por exemplo, ano passado eles convenceram aí boa parte dos vascaínos, a imprensa que não entende muito das coisas e também não tem muito boa vontade com o nosso clube e quer ajudar a ficar ruim do jeito que tá. Tem muitos youtubers também, né? Principalmente aqueles que gostam de passar um paninho. Ano passado enganou muita gente aí dizendo que reduziu dívida. Oh, meu Deus, reduziu dívida. Mas era só uma jogada contábil aí que quando você projeta o principal mais o serviço da dívida com mais juros e correção monetária, você vê que na verdade a dívida vai aumentar e não diminuir do ponto de vista tributário, além do que vai empurrar aí para as próximas gestões aí a dificuldade de ter que pagar parcelas muito maiores do que o Vasco já não estava conseguindo pagar. Maiores do que aquelas que o Vasco já não estava conseguindo pagar. Então eles são muito hábeis com o número. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício matemático aqui com vocês rapidinho. Caramba, vai vir um investimento de 1 bilhão em 30 anos. 1 bilhão de euros, hein? Não é 1 bilhão de reais, não. Bom, vamos fazer a conta aqui. 1 bilhão de euros é mais ou menos 6 bilhões de reais, tá certo? 6 bilhões de reais dividido por 30 é a mesma coisa que você fazer 6 bilhões dividido por 3, que dá 2 bilhões, dividido por 10, que dá 200 milhões de reais por ano. Então vejam bem a notícia, hein? 1 bilhão de euros de investimento por 30 anos do futebol do Vasco. Ó, parece um negoção. Quando você divide, faz a conta, multiplica 1 por 6, divide por 30, isso dá mais ou menos 200 milhões de reais por ano, que é o faturamento do Vasco atual. Que piada. O faturamento do Vasco ano passado foi 193 milhões, ou seja, alguém está dizendo que vai fazer isso para parecer um grande negócio, quando na verdade vai colocar aqui, que essa que é a jogada. Por exemplo, o cara diz lá, paguei 400 milhões pelo Cruzeiro, mas ele não pagou 400 milhões, ele se comprometeu a colocar 400 milhões em não sei quantos anos. Paguei 600 milhões no Botafogo, mesma coisa, não entrou 600 milhões no caixa, vai entrar lá 50 milhões, sei lá, alguma coisa em torno disso, e o restante vai ser pago ao longo dos anos. Vai ser pago como? Vai ser pago como, gente? Aí parece até aquela coisa de escolinha do professor Raimundo, essa diretoria. Meu Deus do céu. Vai ser pago quando? Como? Vai ser pago com o direito da receita do próprio clube, da receita que vai ser operacionalizado pelo próprio clube. Opa, peraí, como é que é o negócio? O cara tá dizendo que vai dar 400 milhões, mas na verdade esse 400 é cinquentinha agora, e o restante vai ser pago como? Com a própria receita que o clube vai fazer com o futebol. Ah, meu Deus do céu, que negoção, hein? Puta merda, que negócio bom pra quem comprar, né? Pra quem vender, é uma merda. Ah, meu Deus do céu, pobres vascaínos que ainda tem que sofrer tanto e ainda acreditar em tanta mentira de gente que não sabe fazer as coisas acontecerem. Nossa, mãe. Com relação ao Chelsea e tudo mais, Roman Abramovich, bom, um agente exclusivo do Roman Abramovich, a pessoa que cuida dos interesses dele, que inclusive levou ele para a compra do Chelsea na Inglaterra, né, o russo Roman Abramovich, quem cuida dos interesses dele exclusivamente, é o maior empresário de futebol do mundo, chamado Pini Zahavi. Eu não sou tão
tão foda assim, né? Como o presidente fake que tá lá, que tá a uma ligação de qualquer clube do mundo, etc. Mas esse superagente, o maior superagente do futebol mundial, eu falo com ele assim, normalmente, por WhatsApp. Ele me recebe, me atende, a gente conversa, fala sobre jogadores, sobre investimentos, sobre futebol, sobre o Vasco, né? Já se comprometeu a ajudar o Vasco a conseguir boas vendas de jogadores do Vasco, né? Para os mercados importantes, caso eu tivesse assumido, teve esse compromisso, pode ajudar muito, né? Porque, né, é melhor do que dá. Né? A gente está dando jogador, então é melhor ter alguém super poderoso para ajudar a vender. Mas então, mandei um WhatsApp aí que eu botei no meu story pro Pini, desse WhatsApp aí, perguntando a ele se era verdade que o Roman tinha algum interesse no Vasco. E ele respondeu categoricamente, claro que não. Tá aí no meu story para quem quiser ver, porque eu gosto de ser 100% sincero. Talvez esse seja, para alguns é uma qualidade, mas talvez esse seja o meu maior defeito, né? Ser super sincero. Então, coloquei aí no meu story uma print, minha conversa por Zap com o Pini Zahavi, uma parte dela, né? Dizendo exatamente, só botar a máscara aqui, gente. Dizendo exatamente o quê? Dizendo que, claro que não há interesse. Então tudo leva a crer o quê? Que todas essas notícias que estão pintando aí, fantásticas, maravilhosas, é para primeiro fazer o torcedor de bobo. Né, para ele acreditar que realmente esse negócio de SAF é um negoção, pode ser um negoção, porque a ideia dos caras é aprovar isso no Conselho Deliberativo, tratorando a Assembleia Geral, o que não pode ser feito, porque para o Vasco poder oferecer para o mercado a possibilidade de venda do seu futebol, o Vasco precisa ser autorizado pelos sócios, porque obviamente os conselheiros não são donos do Vasco. Mesmo que uma venda não seja feita, simplesmente ofertar para a venda exige autorização da Assembleia Geral Extraordinária específica para esse fim, porque isso significará um compromisso de alteração estatutária. E o Vasco não pode ir ao mercado dizer que vai fazer uma coisa que não sabe se vai poder fazer, porque não sabe se terá autorização do seu quadro social. Então o quadro social precisa ser consultado, porque não se pode vender uma associação civil, futebol de uma associação civil sem finalidade lucrativa, sem que haja anuência do quadro social, sem que o quadro social autorize isso. Então, se quer esse papo, esses anúncios, essas conversas, essa história de que a KPMG está procurando alguém, nada disso, está testando o mercado, está batendo o mercado, como se diz na gíria do mercado mesmo, nada disso poderia estar acontecendo, absolutamente nada disso. Faltam 15 minutos para minha fisioterapia, dá para dar uma sentadinha aqui. Então nada disso poderia estar acontecendo sem a autorização do quadro social. Mas vocês veem aí que, infelizmente, não é que eu torça contra, que eu seja contra, não é nada disso não. A questão de você vender futebol à empresa é uma opção para qualquer clube do mundo. Uma opção de captação de investimento por venda de ativo. Eu só acho que não se faz isso da maneira como está se propondo fazer. Não se faz isso para clubes do porte do Vasco, que tem o tamanho da torcida que o Vasco tem. Não se faz isso no momento de baixa, quando o faturamento do clube está mais baixo do que tem potencial de ser. E principalmente não se faz isso quando você tem uma diretoria instável, porque exerce seu mandato através de uma liminar, ainda que uma liminar emanada num agravo, está esse agravo dentro de um processo que ainda não teve contraditório, um processo que ainda não teve fase de provas, um processo que ainda não teve sentença. Então isso dá instabilidade jurídica, instabilidade negocial. Além do que, todas as mentiras e estelionatos eleitorais que essa gestão já cometeu desautorizam ela do ponto de vista da credibilidade interna e externa
para que se realmente se possa confiar uma decisão tão estratégica quanto essa nas mãos dessas pessoas. Então essas são as diversas razões pelo que não se pode falar disso no clube no momento. Em primeiro lugar, não se pode, mesmo que não está autorizado pelo quadro social. O quadro social primeiro teria que autorizar essa possibilidade de ser ventilada, porque da maneira como nós somos organizados, isso não poderia sequer ser levado ao mercado. E em segundo lugar, porque estamos num momento de faturamento baixo, num momento esportivo ruim, num momento desorganizado, num momento de terra arrasada, provavelmente provocado por essa gestão, e com isso não é mesmo o momento para isso, tá bem? Então fica aí mais uma vez demonstrado que todas essas notícias que ficam pipocando aí, fantásticas, nada mais são do que, primeiro, tentar ocupar o espaço das manchetes, das notícias do Vasco, porque infelizmente não tem uma notícia boa. Em segundo lugar, porque tchau, tudo bem? Em segundo lugar, porque querem, de alguma maneira, com essas notícias fantásticas, empolgar o torcedor para poder ter apoio à ideia de se fazer isso nesse momento, e querem fazer isso nesse momento exatamente porque demonstraram não ter competência de captar os recursos que o Vasco precisa, e é como se fosse um atestado de incompetência, de que não houvesse dentro dessa diretoria gente capaz de captar os recursos que o Vasco precisa, a não ser vendendo ativos importantes como futebol, e também uma arrogância e prepotência de sequer se permitir que pessoas do quadro social, associados do Vasco, possam apresentar alternativas como a que a gente apresentou do projeto Somamos, que elaborava possibilidades alternativas reais de captação de recursos sem qualquer necessidade de venda de ativos. Os valores que são falados de venda de ativos, só para vocês terem uma ideia, são valores do qual, com uma organização mínima que o Vasco possa ter, em 3, 4, 5, talvez 6 anos, esses valores que estão se falando de se ter para a vida toda, podem ser faturados em um ano. Basta ver aí que nós temos clubes que estão faturando aí na casa de 1 bilhão. Então, nós não podemos vender para sempre o futebol pelo valor do que nós podemos faturar em um ano ou até em menos de um ano, daqui a muito pouco tempo, se estivermos organizados. É um grande erro estratégico, é um equívoco. Disse que vou fazer uma live ainda bem detalhada sobre isso, vou fazer, do meu compromisso, mas no momento certo, na hora certa. Por enquanto, vamos ver todo o material que esse pessoal vai trazer, toda a argumentação esdrúxula que eles vão fazer um debate amanhã ridículo, porque não há debate sem contraditório, não há debate sem contraposição. Inclusive me ofereci a fazer parte do debate, obviamente não me deram oportunidade, então não é debate, é discurso para enganar o torcedor e dizer que isso pode ser um grande negócio para o Vasco, a grande salvação do Vasco, quando na verdade o que pode ser arrecadado com isso aí é algo equivalente ao que o Vasco já arrecada no seu ano a ano, né? Como falei para vocês, os valores que são colocados, vai 600 milhões, 1 bilhão, 300 milhões, esses valores eles não são colocados de cara, upfront. O que se coloca normalmente é cerca de 50 milhões, né? 60, 100 milhões no máximo. E aí, dentro do correr dos anos, fala aí, Vascaíno, estamos juntos. Dentro do correr dos anos, vai se colocando o restante daquele valor absoluto que foi informado com as próprias receitas geradas pelo clube, pelo operacional do clube. É uma pouca vergonha, entenderam? Vamos dizer, o Botafogo foi comprado por não sei quantos milhões, o Cruzeiro, peraí, minha máscara tá voando. O Cruzeiro foi comprado por não sei quantos milhões, vamos dizer, o Vasco vai ser comprado por 800 milhões. O cara vai botar 50 agora, tá? Para ajudar a pagar uma continha aqui, outra ali, negociar uma dívida de curto prazo, tentar ter um pouco mais de fôlego. O restante, ele vai pagar com a própria receita que ele vai gerar no clube, com o futebol que ele comprou. É isso que é! Entenderam? Puta que pariu!
1 bilhão de euros em 30 anos. Faz a conta, dá o faturamento do Vasco esse ano. Então eu tô aqui, gente, é para mostrar a verdade para vocês. E repito, qualquer iniciativa nesse sentido, o Conselho de Benemérito, está na hora do Conselho de Benemérito tomar rédea das coisas e deixar muito claro de que isso só pode ser ventilado se autorizado pelo sócio. Se for uma vontade do quadro social, tudo bem. Mas tem que se respeitar porque a Assembleia, a vontade da Assembleia é soberana. Valeu, vascaínos? Tamo juntos. Guarda essa aí, vou deixar gravado para facilitar a vida de vocês. Um grande abraço. Tamo juntos. E apesar de tudo, de toda a sacanagem, tudo que estão fazendo, vai dar Vasco. Ah, minha máscara voando aí. Um abraço.